Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia. Aleluia.
Malaquias, no capítulo 4, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os aprazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque serão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade, Pai, de aqui estarmos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, prestando um culto de adoração, louvor, Senhor, gratidão a Ti, Senhor. Porque sabemos e cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso sol da justiça, Pai. E prevalecerá, Pai, a Tua glória. Aleluia. Prevalecerá, Senhor, o Teu poder, Pai, sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Ó Deus Santo e glorioso, nesse momento, Pai, nós colocamos, Pai, famílias, nós colocamos vidas, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Aonde, Pai, eles possam ser alcançados, Pai, aonde eles possam ser direcionados, Pai, pelo Teu Espírito, meu Pai. Ó Deus glorioso, nós cremos, Pai, no mover da Tua mão, Pai, sobre a vida, Pai, da Tua igreja, sobre a vida dessas famílias, Senhor. Ó Deus glorioso, é o Senhor, Pai, quem pode converter, é o Senhor, Espírito Santo, que pode convencer. Nós cremos, Senhor Deus, e buscamos de Ti, Senhor Deus, a resposta, e buscamos de Ti o respaldo, Pai, dessa obra, porque cremos, Pai, na Tua palavra, a qual o Senhor, Pai, nos deixou. Ó Deus glorioso, que possamos seguir, Senhor Deus, não desistir, não olhando, Senhor Deus, nem para um lado, nem para o outro, mas olhando para o Senhor, que é o nosso consumador da nossa fé. Ó Deus glorioso, nessa noite, Pai, fica conosco, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, Senhor Deus. Alcança, Senhor Deus, o necessitado. Alcança, Pai, os missionários, Senhor. Alcança, Senhor Deus, os Teus servos. Traz, Pai, salvação, Pai, aqueles, Pai, que têm, Senhor Deus, ouvido a Tua palavra, Pai, nesse lugar. Ó Deus Santo e glorioso, assim nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai, não só agora, mas para todo sempre, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Grupo de louvor vivendo para Deus, toda amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém.
os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus, és Deus de perto e Deus de longe. Nunca mudaste, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Jesus, nosso Deus, Ele é o mesmo. Você que pode ficar sobre os pés, vamos louvar o Senhor Jesus. Com esse louvor, já louvamos algumas vezes, mas como um ato profético. Porque quando Pedro andou sobre as águas, era algo impossível. Porque quando o machado flutuou, era algo impossível. Quando Lázaro ressuscitou, era algo impossível. Então, neste momento, eu e você vamos fechar os nossos olhos e vamos trazer à nossa memória agora algo que aos nossos olhos é impossível acontecer, mas pelo poder que é no nome de Jesus vai acontecer. Pelo poder que é no nome de Jesus, as portas vão se abrir. Pelo poder que é no nome de Jesus, muralhas vão ser destruídas. Pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus, eu e você cantaremos o hino da vitória, em nome de Jesus. Oh Deus poderoso, pelo poder do nome do teu filho Jesus. O nome de Jesus, todas as nações vão pegar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima
Estamos reunidos aqui no nome de Jesus. No nome de Jesus. E ele diz que onde a reunião for no nome dele, ele está. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Glória a Deus. Convido os irmãos para lermos a palavra de Deus em Isaías 43. Estava lendo essa palavra hoje. Isaías 43. Eu queria ler apenas o verso 13 com os irmãos. Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Glória. Uma palavra poderosa da parte de Deus aos nossos corações, para nós não esquecermos de quem que é o nosso Deus. Quem realmente é o nosso Cristo. Aleluia. Ele está no controle de tudo, irmão. É verdade. Aleluia. Se tem um atributo de Deus que ele não abre mão, é o domínio. E tudo está no controle do nosso Deus. Glória. Por mais que nós vemos o caos lá fora, guerras, crises políticas, fome, destruições climáticas, mas Deus está no controle da tua igreja. Aleluia, Jesus. E o nosso compromisso, irmão, não é o que vai acontecer amanhã. Diga esta palavra no teu coração. A pastora acabou de dizer que vai cedo. Não há impossível para o nosso Deus. Aleluia. Eu não sei o gigante que você vai enfrentar amanhã, mas Deus conhece. E Ele está no controle de todas as coisas.
não saiu do controle das mãos do nosso Deus. O teu problema, você descanse, deixa para resolver amanhã. Adore Ele hoje, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Aleluia. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Amanhã é com Ele, e hoje nós temos a oportunidade de adorá-lo, de exaltar o seu nome, que é grande, que é poderoso, que é magnífico e que está acima de todas as coisas. O nosso Deus é lindo, é maravilhoso. Ele é realmente fiel nas nossas vidas. E hoje vamos expressar nossa gratidão a Ele, adorar Ele, exaltar o seu santo nome. Deixe o seu coração, irmão, exaltar o Deus das nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem zelado com a tua palavra em cuidar dos teus. Amém? Não é à toa que você chegou até aqui. Amém? Adore o Senhor Jesus nessa noite. Aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: eu creio que tudo está no controle de Deus. Grupo El Shaddai louvando ao Senhor, nós também continuemos adorando, glorificando, exaltando o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Grupo de jovens El Shaddai, sala da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Toma-me, rei de
Bendito é o Senhor. Querido, eu quero lhe convidar nesse momento para nós já estarmos dando a nossa primeira oferta da noite aos missionários. Vamos fazer alguns segundos de intercessão pelos missionários. Tem missionários que estão com malária, os filhos com malária. Nós vamos interceder por eles. Missionários que estão perseguidos, que estão esperando uma providência, que estão esperando o cumprimento de uma promessa. Então, nesse momento, nós vamos interceder. Hoje, terceiro domingo, é quando nós fazemos uma oferta, oramos mais pelos missionários. Então, nós vamos fazer isso nesse momento. Você que pode, põe sobre os pés, por favor. Pastora Cátia, vem fazer essa oração conosco. Em nome de Jesus, orar pelos missionários, interceder pelos missionários. Glória a Deus neste momento. Paz do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças agora, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai, os missionários, Senhor, nos quais o Senhor escolheu, ó Pai querido, para estarem em campo, ó Pai, ganhando almas. Alcança, Senhor, agora no nosso Brasil, também, Senhor, nos quatro cantos da face da terra, aonde tiver, ó Pai, um missionário, uma família missionária, Pai, concede saúde do alto da cabeça, as plantas dos pés, repreendendo, ó Pai, toda enfermidade. Papai, quem sabe tem algum entristecido, ó Pai, chateado, Senhor, com a situação. Alegra, Pai, envia providência. Pai, envia providência para as nossas vidas, para que possamos estar abençoando também os teus servos. Pai, aqueles que muitas vezes, Papai querido, têm o desejo, Senhor, de alcançar mais almas, mas estão impossibilitados. Alcança, Pai, alcança com renovo, alcança, Senhor, cada irmão e cada irmã, cada congregação que abençoa, Pai, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Se assente adorando o nome de Jesus. As irmãs já louvando ao Senhor Jesus Cristo nessa hora, nesse momento. Aleluia. Nós também, todos nós que aqui estamos, continuamos adorando. Enquanto as irmãs louvem, adoremos ao nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus está na casa. Jesus continua aqui. Jesus está aqui. Ele prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Ciclo de oração, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Papai está na casa. Glória a Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Fiel é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus fiel. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Tremendo é o Senhor. Glória a Deus.
Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor e falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e se foi. Meu grande herói, meu grande herói, não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu pensei, mas no céu ele era rei, dono Jesus, vivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Glória a Deus. Agradecemos a nossa oportunidade. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o nosso herói. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós vamos. O grupo de varões, o Forja, vai louvar o nome do Senhor neste momento. Ensaiamos ontem e agora nós temos um grupo de varão também. Vamos louvar ao Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Grupo de varão cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas
Louvado seja o Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar nessa hora, neste momento, contribuindo, entregando a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição que trouxemos para a obra do Senhor. Você quiser usar o seu cartão, você use. Vamos ofertar, e a oferta que entrar hoje, amanhã ou hoje à noite mesmo, o missionário estará recebendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos contribuir, depois nós vamos orar. Deus grande. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A obra de Deus é uma terra fértil, irmão. Tudo que nós ofertarmos, semearmos, vai nascer com certeza. Vai crescer. Vai frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda ontem eu conversava com o Diabo Lucas, nós dizíamos o seguinte: que Deus, como criou todas as coisas, tudo que Deus criou, não é por acaso nem coincidência, mas é um exemplo para nós observarmos. E da mesma forma que Deus criou todas as sementes, e existe muitos tipos de sementes sobre a face da terra, existe também assim a semente espiritual. Não tem nenhuma semente na face da terra que você planta ela de manhã, ela germina meio-dia, e à tarde ela já dá o fruto. Então existe essa. Mas existem as sementes que germinam mais rápido. Nós demos o exemplo, por exemplo, da alface. Qual é a maior necessidade do ser humano no dia a dia? Né? Falando de uma forma mais prática. É comer alface ou comer manga? É comer alface. É por isso que a alface ela germina mais rápido. Você planta com 3, 4 dias, ela germinou. Com 15 dias, 20 dias, já está aí a alface sendo colhida. A manga leva algum tempo. A manga leva algum tempo para a semente germinar, crescer, leva anos até. E tem coisas na obra de Deus, tem situações na obra de Deus, irmãos, que é a mesma coisa. Tem situações que vai vir mais rápido em nossa vida, vai germinar mais rápido, vai vir a colheita mais rápido. Tem umas que vai demorar, mas de uma forma geral é certa, nenhuma vai se perder. Todas Deus vai trazer o resultado na nossa vida. Todas. Deus trará o resultado na nossa vida. Então, tudo que você planta, tudo que nós plantamos, nós colheremos. Com certeza. Eu faço sempre questão de dizer que Deus, Ele conhece o nosso coração, a sinceridade da nossa alma, a sinceridade das nossas contribuições. Nós não contribuímos com dó, não contribuímos por acuação, por ser acuado, não. Nós contribuímos porque a Bíblia diz o seguinte: se alguém perguntar para mim e para você, por que você oferta? Porque você é fiel nos seus dízimos, regularmente, todo mês você entrega o seu dízimo. Simples, uma pergunta muito fácil de responder. É porque eu fui liberto. Porque a Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos. Então, se Deus, se o Senhor Jesus de fato nos libertou, então nós somos libertos da infidelidade, nós somos libertos da avareza, nós somos libertos do egoísmo,
nós somos libertos de todos os sentimentos que alguém que não teve um encontro com Jesus e não é habitado pelo Espírito Santo, nós não temos esse sentimento que uma pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo tem. Porque, irmãos, é muito contradizente, sem muito nexo, eu dizer que sou habitado pelo Espírito Santo e fazer em relação à obra de Deus algo contrário ao mandamento da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz para nós contribuirmos segundo a nossa prosperidade. Então, se o meu salário é 5.000, eu não posso dizimar referente a 2.000. Certo ou errado, presbítero Sérgio? Que a Bíblia que diz. Quem quiser contradizer, quem quiser brigar, quem quiser dizer que não, fala com Deus. A Bíblia não é minha, não foi eu que escrevi. E a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer. A Bíblia diz assim, ó, Paulo dizendo aos Coríntios, que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aí tem uma contradição, diaconisa Chilene, que a pessoa diz assim, então eu vou propor no meu coração, de um mês eu dizimo, outro mês não dizimo. Um mês eu não dizimo, outro mês também não. Eu vou colocar isso no meu coração porque a Bíblia dá direito. Não, você está errado. Vamos interpretar a Bíblia direito. O que Paulo quis dizer? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Quando você estava na prova, quando eu estava na prova, quando eu estava esperando uma bênção de Deus, eu esperando uma resposta de Deus, Diácono Lucas, o que eu propus no meu coração? Senhor, quando o Senhor me abençoar, eu serei fiel. O que eu propus no meu coração quando eu estava na prova? Quando eu estava batendo na porta e a porta não se abria. E eu comecei a citar a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz, o evangelista Mateus escreveu as suas palavras, e o Senhor disse através do evangelista Mateus, que aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Senhor, abre essa porta, Senhor, me dá a vitória. E eu proponho no meu coração que quando o Senhor me der a vitória, eu vou esquecer de tudo, posso esquecer de muitas coisas, mas não vou esquecer de ser fiel com o Senhor e ajudar a tua obra. Isso é que Paulo ensinou, para que cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que você propôs? De quando Deus te der a vitória você ser fiel? O que eu propus? De quando Deus me der a vitória eu ser fiel? Então é isso que eu propus em meu coração. Aleluia! Você quer que eu prove um texto para você que é essa interpretação? O próprio Paulo escreveu depois, dizendo assim, daqui a pouco eu vou citar para você onde está escrito, mas você é inteligente, você lê Bíblia, você sabe onde está. O próprio Paulo escreveu depois, cada um contribua segundo a sua prosperidade. Ué, então se ele disse que é quando é o que eu proponho no meu coração, mas depois ele diz que eu tenho que contribuir conforme a minha prosperidade, ou seja, conforme o que eu ganho, conforme o que Deus me dá. E não é por coação, não é por obrigação, não é por gratidão, por ser liberto. Não é isso? E o que ele falou? E como você deve contribuir? Contribua o que propôs no seu coração, contribua segundo a sua prosperidade, mas só tem uma coisa: tem que ser com alegria. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Segundo propôs no coração, segundo o que você ganha, segundo a sua prosperidade, mas não venha com lamentação, não venha com mimimi, não venha com chororô, não coloque nada no meu altar com dó, coloque com fé, com gratidão e com alegria. Eu não recebo nada com lamentação, com choro, com dó, manco, aleijado, sujo, pela metade. Não. Segundo propôs de ser fiel.
Segundo a prosperidade, se o senhor me der 500, eu vou dizimar de 500, eu vou ofertar de 500, vai ser de 1.000, de 5.000, de 3.000, de 1.500, quanto for. Mas com muita alegria. Dizendo sempre assim, toda vez que eu trazer a minha oferta, que eu trouxer o meu dízimo, eu vou dizer, Deus é fiel, irmão. Deus me ouviu, um Deus tão grande, tão tremendo. Eu lembro na minha contribuição que Deus me ouviu. Que Deus, um Deus tão grande lá no seu trono, Ele me ouviu. Isso é, irmão. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que Deus quer de nós. Louvado seja o nome dEle. Amém? Diga assim comigo: semente para nascer, precisa ser plantada inteira. Semente repartida, semente cortada, não nasce. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 16, e o verso 15. Antes de você abrir, você já sabe o que está escrito. Marcos, capítulo 16, e o verso 15. Glória a Deus. Você tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã, igreja noiva do Cordeiro, que merece todo o respeito. Por isso que tudo que for falar com a igreja tem que se falar baseado no texto sagrado, porque é Ele que fala com a sua igreja. Ele fala do jeito que Ele quer, mas é Ele que fala. Por isso que não tem eu acho que é assim, eu acho que não tem negócio de acho. Tem que ser o que está escrito. É o texto sagrado. Então, o Senhor, Ele fala conosco. Então você pode ter certeza de uma coisa: Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Não fica. Não fica. A Bíblia diz, no Evangelho escrito por Marcos, o evangelista, capítulo 16, o verso 15, ele disse assim, Marcos, capítulo 16, e o verso 15. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Quem não achar o Evangelho de Marcos não acha nem o rumo de casa, não é verdade? Glória a Deus. Disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda Criatura. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda Criatura. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos lembrando, né? Todos os dias precisamos orar, interceder pelos missionários, pelos servos de Deus que estão em lugares aonde ninguém quer ir, né? Porque é assim que devia ser, né, Diácono Moacir? Quando alguém quer rachar a igreja, quer tirar um monte de famílias da igreja para abrir um trabalho e vem com o papo furado que terminou o tempo, que Deus mandou ele abrir uma igreja. Então podia, mas só que Deus mandou para ele tirar um membro da igreja, tirar famílias da igreja e abrir uma igreja na outra quadra. Não é o Deus da igreja que ele rachou, é o Satanás que mandou ele abrir. Porque o Deus da igreja, o Deus que está aqui, o Deus que nós servimos, não é Deus que racha, não é Deus de divisão, Aleluia. não é Deus que deixa ninguém triste,
Não é Deus que dá uma ordem arriscando vidas se perder pelo caminho. Porque um monte que vai atrás desses canalha não dá certo, fecha as portas. Porque muitos desses safados, eles, não concordo com o pastor, não concordo desse jeito. Quando foi, mas quando ele se deparar que ele tem que levantar de madrugada por interceder pelo filho da ovelha, pela que está doente, pela que está desempregada, quando ele tiver que sair da cama, pegar o carro, levar alguém para o hospital, vai dizer, mas será que é isso que é pastorear? Mas pastorear não era só estar lá no púlpito pregando? Aí que acontece? As portas se fecham. Quando bater a necessidade financeira que ele tiver que correr atrás, fala com um, fala com o outro, vai batendo, vai insistindo, vai se humilhando muitas das vezes. O pastor tem que se humilhar por causa da obra de Deus. Aí ele fecha a porta e o que acontece? Muito desses que foi engabelado por ele, fica com vergonha de retornar e se desvia. Que Deus é esse, irmão? Não é o Deus onisciente da igreja do Senhor Jesus Cristo, que eu adoro em espírito e em verdade. Porque o Deus que é onisciente, Ele não vai nos levar por caminhos, Ele leva-nos por caminhos de prova, mas por caminhos que vamos desviar e que vamos sair da presença dEle, jamais. Ele nos leva pelo deserto, mas enquanto nós estivermos no deserto, mas na presença dEle, e não voltarmos para trás, o mesmo Deus que a Bíblia diz que faz crescer sapato no pé, que faz crescer roupa no corpo, que manda água, que manda maná, que manda luz, nuvem de dia, luz à noite, é o mesmo. Então quem entrar no deserto que Ele manda só morre se voltar para trás. Então prova de Deus, a prova do Senhor, não mata e não desvia ninguém do caminho dele. Quem aguenta, como já foi dito nesta noite, sabendo, dizendo, gemendo, chorando, com palavra ou com gemido, com lágrima ou com sorriso, dizendo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele vai fazer, Ele sabe o que faz, eu não sei, mas Ele sabe, eu não tenho, mas Ele tem, eu não posso, mas Ele pode, e eu tenho a certeza que eu vou vencer, porque nele eu sou mais que vencedor. Mas o que eu quero dizer para vocês é que diz que Deus mandou abrir igreja e vai abrir na esquina da sua igreja, ou da igreja de Jesus, né, que nós não temos igreja, e vai abrir na esquina. Por que Ele não vai para esses lugares onde os missionários estão? Hoje nós estávamos vendo um relatório do missionário, faz 6 meses que ele está no lugar lá, não tem luz, não tem água potável, irmão. Um monte de criança ele fazendo um apelo lá para o governo, lá da coisa, lá pro lado da Amazônia. Chegou a pedir um copo de água numa casa, falou, nós não temos água para beber. Como que é? E esse monte de criança aqui nessa vila? Nós não temos água. Não tem água. 6 meses. Por que não vai para lá? Deus não manda. Deus só manda abrir a igreja no conforto para já pegar o que já foi discipulado, como dizimar, como ofertar, como orar, como ajudar, como cantar, como abrir culto, como pregar. É muito fácil abrir igreja assim. Então Deus não ama os missionários, será? Porque os missionários vão em lugares aonde ninguém quer ir. É por isso que é muito perigoso quando eu posso dar uma oferta missionária e eu não dar, irmão. Porque eu não tenho coragem de ir onde eles estão. Sério mesmo. Deus tem que mandar, Deus tem que preparar, e fazer prova quando a gente fala um monte de coisa assim. Ir lá para aquele lugar. Ir lá para onde está o missionário Renato. Vocês viram aí um vídeo que eu mandei esses dias? As vacas tudo mortas já. O chão rachado. Abrindo cacimbas, fazendo buracos, esperando, cramando a chuva. Então,
acredito. Não, eu acredito num Deus que soma, num Deus que multiplica. Um Deus que divide, não. Porque o próprio Jesus, quando alguém acusou ele de expulsar demônio pelo príncipe do demônio chamado Beelzebu, ele disse assim: olha, se Satanás expulsa Satanás, ele está acabado. Está acabado, porque é um reino dividido. E um reino dividido não subsiste. Agora fale no seu coração e dê glória a Deus. O reino de Deus é perdedor ou é vencedor? O reino de Deus vence ou não vence? O reino de Deus é poderoso ou não é? O reino de Deus é vencedor ou não é? E por que o reino de Deus é vencedor? Porque não é um reino dividido, é um reino unido, é um reino que soma, é um reino que multiplica, é um reino que propaga a verdade do céu. Então hoje nós falamos de missões. E a evangelização, irmão, está muito prejudicada. Só que quem está prejudicando a evangelização não é o macumbeiro, não é o feiticeiro, não é o espírita, não são as seitas. Quem está prejudicando muito a evangelização são os evangélicos. Os que se dizem, os que são apelidados de evangélicos, não são cristãos, são crentes. Os que se dizem crente, os que se dizem evangélicos, estão prejudicando demais a evangelização. Hoje eu estava orando com o Senhor e quando eu citei isso para Deus, falei: Senhor, aqueles que dizem que são comprometidos com o Senhor são os que estão prejudicando a evangelização. Porque você chega para falar de Jesus para alguém, que a mídia é uma bênção, irmão, mas também é uma desgraça quando é para te afrontar. Você chega para evangelizar alguém, né? Você de qual igreja? Assembleia de Deus. Aquela que aconteceu isso. É a mesma que está acontecendo. O cara não sabe muita coisa, mas dos escândalos sabe. Você é evangélico, senhor evangélico, sou. É daquela igreja que está acontecendo isso, que falaram isso. É daquela igreja que está envolvida nisso. Aí o Espírito Santo de Deus, porque ele fala segundo a sua palavra. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou em meu coração, missionária Diane? Que não precisa a gente se preocupar, sabe, pastora Cátia? E nem ficar pedindo justiça para Deus sobre esses. Sabe por quê? Porque aqui já está decretado o juízo deles. Aleluia! E você sabe muito bem que não foi eu, não foi ninguém. Foi o próprio Jesus que já decretou o juízo para eles. Tem um ai para aqueles que estão causando escândalo, irmão. Porque Jesus foi bem claro em dizer: é normal, vai acontecer, vai ser quase normal para muitos. Quando ele usou a palavra mister, é mister que haja escândalo. Aí ele trouxe a sentença: mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, igreja, nós temos que redobrar nesses dias. Não é ficar escandalizado, não, já está o juízo. O ai de Jesus já está há mais de 2000 anos já colocado para esses que se dizem evangélicos, que se dizem crente. Pode levar as crianças, eu esqueci. Pode ser, pastor. Esses que se dizem crente, o ai de Jesus já está proposto, sabe, irmão Felipe? Jesus é sabedor de todas as coisas, e ele sabia e sabe de todas as coisas, que ia acontecer esses que iriam escandalizar a evangelização, escandalizar o evangelho, mas ele já deixou escrito para mim e para você: ó, vigie você, para que não venha o escândalo através de você. É mister que haja escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então a sentença já está dada, irmão. E a Bíblia mesma, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Se cuide, e eu me cuido, para não ser pedra de tropeço.
para não servir de escândalo na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Nós lemos esse versículo e eu quero falar com os irmãos no seguinte tema: fazendo o papel de cristão. Qual é o papel do cristão? O papel do cristão é ir anunciando o Senhor em qualquer oportunidade. Qualquer oportunidade. Irmão, em qualquer oportunidade. Não importa a luta que nós estamos passando, o nosso compromisso é com Cristo. E se o meu compromisso é com Cristo, o seu compromisso é com Cristo, nós vamos anunciando o Senhor em qualquer oportunidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 4, dizendo assim: entre mentes, andando, indo, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Sabe de qual texto que faz parte este versículo? De Atos 8:4. Faz parte da perseguição da igreja. Quando a igreja foi perseguida, quando a igreja foi perseguida de uma forma que os cristãos pensaram que ia morrer todos, e se espalharam. Aí por onde eles iam passando, ia pregando e falando de Jesus. Aí sabe o que nos arremete uma reflexão? Irmão, dá para você pregar? Não, irmão, estou passando por uma luta. Eu nem me concentro, o negócio está tão bravo. Irmão, vamos orar, vamos cultuar. Não, eu estou numa situação difícil. Dá para você vir pregar aqui, irmão? Não estou pregando nada. Eu estou numa luta, está difícil, eu estou num deserto. O papel do cristão é anunciar o Senhor em qualquer oportunidade. De barriga cheia, de barriga vazia, alguém batendo nas tuas costas, alguém virando as costas, alguém te caluniando, alguém falando bem de você. O teu compromisso, o meu compromisso é com Cristo. Então, aonde nós estivermos, tivemos a oportunidade de falar de Jesus, falar de Cristo, nós como cristãos devemos falar. A Bíblia diz que o que nós temos que fazer é de vigiar, para não perdermos a oportunidade. Porque às vezes nós saímos lá, eu saio lá do bairro IP onde moro, aí venho aqui para o Parque da Fonte, e com a maior cara de peroba eu começo a evangelizar, entregar aqui os convites, convidando as pessoas aqui do Parque da Fonte para vir. Mas a minha pergunta é: eu tenho moral para evangelizar o meu vizinho da esquerda, o meu vizinho da direita? Para entregar os convites, eu como cristão, eu tenho a moral para anunciar o Senhor em qualquer oportunidade? Fazendo qual o papel do cristão? 2. Através de uma vida exemplar. A perseguição, a luta, a calúnia, a falta de dinheiro, seja o que for, a sequidão, o deserto, não pode mudar a minha e a tua conduta de cristão, irmão. Não. Por quê? Porque já está dizendo, cristão, papel do cristão, fazendo o papel do cristão, eu sou cristão, então o meu exemplo é Cristo, eu sigo Cristo, quem me guia é Cristo, eu faço não o que Ele manda, mas do jeito que Ele quer, Cristo. E Ele não deixou de ser Cristo, de ser Jesus, porque Judas não deixou de ser Judas. Não. Então, se nós somos seguidor dele, é independente. Através de nós temos que ser o exemplo. A Bíblia diz em Mateus 5:16 o seguinte, assim
brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Tem pessoas que às vezes, irmão, Deus permite que Ele saiba o que você está passando, o que eu estou passando, e Ele está te observando. E muitas vezes, pessoas que você nem tem certas afinidades, nem tem certos contatos, de repente Ele manda uma mensagem, ou de repente você encontra e Ele te pergunta o seguinte: como você está? E Ele sabe que você está passando por uma luta. Como que você está? E Ele sabe que você está passando por uma dificuldade. E não é o Satanás, é o próprio Deus colocando essas pessoas nos seus caminhos para dizer o seguinte para você: você dizer, vai tudo bem, estou esperando um milagre, estou esperando um agir de Deus. E Ele sabe o que você está passando. Sabe o que é isso? A nossa luz, que não é nossa, mas é o próprio Jesus Cristo na nossa vida, brilhando diante dos homens, não envergonhando Jesus. Porque às vezes nós falamos que Jesus é bom, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, e Ele é mesmo. Só que não é em palavras que nós vamos ter que provar muitas das vezes diante dos homens que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é santo, que Ele é provedor, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso. É com as nossas obras. É com as nossas obras. É com a nossa vida. Terceiro, fazendo o papel de cristão pelo testemunho fiel. Atos 4:13, a Bíblia diz: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aleluia. Alguém olha para nós, independente da roupa. Por que eu digo independente da roupa? Porque roupa não salva, mas salvo sabe se vestir. Independente do modelo da vestimenta, melhor dizendo. Porque salvo sabe se vestir. Então, independente da vestimenta, as pessoas olham para nós através do nosso palavreado. As pessoas olham para nós. Em outras palavras, eles podem usar, mas o que eles precisam dizer é o seguinte: nós reconhecemos que eles andam com Jesus. Nós reconhecemos que Jesus está na vida dele, está na vida dela. Eu reconheço que de fato ele aprende com Jesus. Ela aprende com Jesus. Porque eu não posso ser impregnado de Jesus dentro do templo, dentro da casa de oração e fora. As pessoas verem alguns sinais de que eu ando com qualquer um, menos com Jesus. Quem anda com Jesus, o palavreado é diferente, irmão. Quem anda com Jesus, a atitude é diferente. Quem anda com Jesus, trata o esposo diferente. Quem anda com Jesus, trata a esposa diferente. Quem anda com Jesus, trata o pai e a mãe diferente. Quem anda com Jesus, trata os filhos diferentes. Quem anda com Jesus, trata aquele que te persegue diferente. Quem anda com Jesus, trata aquele que fala mal diferente. Quem anda com Jesus, trata aquele que maltrata diferente. Quem anda com Jesus, a atitude é diferente. Glória a Deus, É aleluia. diferente.
o papel do cristão com contribuições abundantes para a obra de Deus. 1 Coríntios 16:2, Paulo disse assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O papel do cristão, fazendo o papel do cristão, é pensando no bem-estar das almas, das vidas. Como eu disse esses dias atrás, a gente vê no apelo de pastores, pedindo socorro para pagar o aluguel de um salãozinho. E a minha meditação foi o seguinte: e as pessoas que estão lá com ele? Se não podem, tudo bem. Mas se podem, pastora Adinaelson, o preço pelas portas se fechar e das almas que não serão mais salvas naquele lugar, não vai ser cobrado só do pastor. Segundo a palavra de Deus, não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se eu posso dividir a carga, se o Senhor tem trazido na minha vida, na sua vida, a prosperidade, eu tenho que pensar na necessidade, irmão. Por mais que doa, por mais que eu esteja doente, muitas vezes, mas eu não vou poder negar oração para quem está enfermo, vou? Por mais que eu esteja necessitado, eu não vou poder negar a oração para que Deus entre com providência na vida de alguém. Por mais que esteja algumas situações ao contrário na minha vida dando errado, mas eu não posso deixar de pregar para alguém e dizer: fique tranquilo, Deus vai aprumar as coisas, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus vai aprumar. Sabe o que é isso? É pensar no próximo. Eu e a pastora Cátia, a gente sempre conversa quando vê algumas coisas. Aí a igreja fora, as perseguições, a obra missionária. As pessoas não têm um pacote de arroz. As pessoas não têm 1 quilo de arroz. As pessoas não têm meio quilo de arroz. As pessoas, diaconisa Chilene, têm uma cuinha de arroz. Faz aquela cuinha de arroz e não é só para a família, mas pensa em outras famílias, e cada um chega a comer quase grãos de arroz, mas reparte. E eu tenho essa muita preocupação com a nossa igreja, irmão. Quando eu digo nossa igreja, não é aqui a Assembleia de Deus da Rua Afonso de Lima. A igreja brasileira, a igreja que se diz cristã, a igreja que se diz evangélica brasileira. O tanto de egoísmo que nós vemos entre nós. Repito para você, não estou falando aqui da Assembleia de Deus aqui na Rua Afonso de Lima, 1865. Não. Estou falando da igreja de Jesus no Brasil. É muito egoísmo. É muitas pessoas que pedem a prosperidade, mas pedem para se engrandecer. Quando recebe o que pediu para Deus, pensa em tudo, mas não pensa em manter a obra de Deus, dar oportunidade de outras pessoas conhecerem Jesus. Você sabe que é verdade o que eu estou falando? Muitas das vezes, e não estou contradizendo a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Então eu não posso obrigar um cristão a me ajudar. Você não pode obrigar um cristão a te ajudar. Mas de via de regra, biblicamente, não regra do mundo,
Mas regra da Bíblia, quando você está necessitado, quem que já foi posto para te ajudar? Deus manda, o capeta obedece, o inferno obedece, o diabo obedece, o feiticeiro, o macumbeiro, o catimbozeiro, um monte de erro obedece. Mas em via de regra, o primeiro que tem que te ajudar quando você está necessitado, sou eu que sou teu irmão em Cristo. Quando a obra de Deus está necessitada, Deus usa quem Ele quer. Mas os primeiros que precisam estender as mãos. Então nós vemos muito, irmão, isso. Aí a gente sempre comenta, se vir uma fome devastadora, irmão, e nós não estamos livres disso, pode acontecer muitas coisas. Eu vou esconder a minha cuia de arroz, ou vou repartir com alguns irmãos? Porque hoje nós temos a facilidade, nós já encolhemos a mão, já não fazemos segundo Paulo está ensinando, não sou eu, é a Bíblia Sagrada que está dizendo, que é conforme a sua prosperidade, vai juntando, ou seja, não espere para a última hora, pode estender a mão hoje, estenda a mão hoje, pode estender a mão amanhã, estenda amanhã, quando ele diz assim, para que se não façam as coletas ou quando eu for, mas quando eu chegar que esteja pronto. Sabe o que é isso? Não precisa ninguém acuar, não precisa ninguém coagir, não precisa ninguém obrigar, não, irmão. Por quê? Porque o Senhor tem me dado a prosperidade e eu reconheço que é para contribuir com abundância na obra de Deus, para que a alma seja alcançada através do Evangelho de Cristo. Aleluia. Sim, fazendo o papel de cristão como? Por intercessões sérias. Deixa eu ler algo aqui para você. Efésios capítulo 6, o verso 18 e 19, diz assim a Bíblia. Paulo escrevendo aos nossos irmãos Efésios. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os, o 19 diz assim, e também por mim, Paulo dizendo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Fazendo o papel de cristão por intercessões sérias. Tem pessoas que não conseguem. Vem com a desculpa esfarrapada, que não participa da oração, meia hora de oração, 40 minutos de oração, 2 horas de oração. Vou dizer para você, irmão, que se nós ficarmos 3 horas, 4 horas de oração, a gente não ora por tudo que a Bíblia diz para nós intercedermos. Foi na escola bíblica que nós dissemos sobre isso, né? Tem pessoas que não sabem orar? Não ora porque não quer, irmão. Ah, eu não sei o que falar. Mentira. É desculpa farrapada. Eu não sei, mentira. Não vem com papo furado que não tem assunto para orar. Diz que não tem assunto para orar, mas nunca lembra de interceder pelos órfãos. Diz que não tem assunto para orar, mas nunca ora pelos presos. Diz que não tem assunto para orar, mas nunca ora pelos desviados. Obreiros desviados, músicos desviados. Diz que não tem assunto para orar, mas não ora para Deus salvar aqueles que estão dilubriados pelo Satanás. Diz que não tem assunto para orar, mas não pôs na presença de Deus as famílias que estão desabrigadas em Rio Bonito do Iguaçu. Ué, não tem motivo para orar. Diz que não tem motivo para orar, mas não intercede pelos nossos irmãos que estão sendo queimados nos países africanos aí. Não tem assunto para orar, mas não intercede pelos missionários. Eu quero dizer algo que nesta noite, tomara que não tenha ninguém aqui, irmão, que lembre dos
missionários só no terceiro domingo, quando nós nos colocamos de pé para orar pelos missionários? Porque a Bíblia diz que nós devemos interceder. O nosso papel de cristão é fazer uma intercessão séria. Diz que não tem assunto para orar, mas não ora, dizendo: Senhor, usa aqueles aonde estiverem pregando a tua palavra, que eles sejam usados, que a boca deles seja usada com intrepidez para fazer conhecido o ministério do Evangelho, e que alma seguindo aos seus pés. Não, mas eu sou cristão, as pessoas têm que ver que eu sou abençoado. Estou nem aí. Alguém olha para mim e diz: isso aí deve estar em pecado, porque só prova. Eu posso estar na prova, mas depois você é aprovado. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar na prova, mas depois vão ter que ver você aprovado, e o teu nome, aleluia, sendo citado por Deus, e você glorificando o nome de Deus, dando grande testemunho. Então não importa o que falam, o que pensam. Mas o que acontece? A gente fica muito preocupado com o que os outros vão fazer, dobramos o joelho e só pedimos. Não, eu ainda creio no que diz a palavra de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. Então eu tenho que muitas das vezes, na maioria das vezes, segundo a Bíblia Sagrada, esquecer do meu próprio umbigo e interceder, entrar num momento de intercessão. Aí vai meia hora, aí vai uma hora, aí vai muitas horas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, intercedendo, porque é bíblico, irmão, que quando nós esquecemos das nossas próprias necessidades, intercedemos pela necessidade dos outros, o Senhor entra em ação por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então por que não fica 10 minutos na presença de Deus? 20 minutos? Porque não está agindo segundo a Bíblia, não está fazendo o papel de cristão. Qual é o papel do cristão? Não ser egoísta, não pensar só nele mesmo, na necessidade. Senhor, eu quero. E aqueles que dizem muitas das vezes: eu só queria ter um cobertor melhor para me cobrir. Eu só queria ter tido um pão para ter dado aos meus filhos. Eu quero, mas eu não intercedo por aquele que diz: eu só queria ter um teto para colocar minha família. Sexto, papel do cristão com disposição pessoal. Fazer o papel de cristão, e aqui eu encerro, com disposição pessoal. Eu faço por obediência. 1 Coríntios 9,16, Paulo disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. As pessoas estão fugindo, irmão. Se eu pudesse também sentar, só receber. Aí o Espírito Santo de Deus diz: pode sentar. Pode ficar gordão, só recebendo, só comendo. Só que daí a Bíblia de Moacir me faz lembrar do Mar Morto. O Mar Morto só recebe. Ou por muito tempo só recebeu. Agora, para se cumprir as profecias, em alguns poços aí em volta do lado do Mar Morto, apareceram uns peixinhos. Em alguns lugares lá em volta do Mar Morto, para se cumprir algumas profecias,
se vê algumas vegetações, mas ainda de praxe, de regra, o Mar Morto, que simboliza pessoas que só querem, e nunca se disponibiliza a vida para fazer nada para Deus, é o que a Bíblia já chama ele, Mar Morto. É o nome dele, Mar Morto, só recebe, nunca oferece nada. Porque pessoas que nunca oferecem nada, irmão, são pessoas mortas. Pessoas que nunca oferecem uma oração por ninguém é morta. Pessoas que nunca falam do evangelho para ninguém é morta. Pessoas que nunca se preocupam em nada com a obra de Deus, com o bem-estar da obra de Deus, é morta. Não tem vida. Só quer receber. Chega uma hora que empapuça e não oferece nada. Em contrapartida, lá falando das duas águas, o Rio Jordão. Alguém dá águas turvas, não tem problema, irmão. Mas é água corrente. E nas suas margens, de um lado e outro, é vegetação. Se você parar um pouco lá, ficar embaixo de uma árvore, daqui a pouco você vai ver chegar um animal e tomar água. A água é turva, não tem problema. Daqui a pouco chega outro animal para tomar água. Daqui a pouco você vê um peixe pulando. Você olha para uma árvore na beira do Jordão e ela está dando fruto. É o símbolo de pessoas que só não recebe, mas oferece. É o tipo de pessoas que acreditam no que diz a palavra de Deus. Que se nós darmos, nos será dado. E Deus é tão fiel porque a palavra de Deus diz que será dado e não vai ser com a mesma medida, vai ser a medida duplicada, sacudida e transbordante, porque nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. Põe sobre os pés, por favor. Você que pode. Aí eu encerro a minha mensagem, eu encerro as minhas palavras dizendo para você, resumindo tudo isso, qual é o papel do cristão? Qual é o papel do cristão? Não ser egoísta em nenhuma área da nossa vida. Porque nós servimos alguém, seguimos alguém. Pode chamar as crianças. Servimos alguém e seguimos alguém, irmão, deixou seu trono de glória, se despojou, se fez homem, se fez pecado por nós. Então, em nenhuma área da nossa vida, em nenhum comportamento, nós como cristãos podemos contradizer, ser o contrário do comportamento daquele que nós dizemos que seguimos ele, que ele é o nosso Senhor. A igreja de Jesus Cristo era muito mais feliz quando nós se preocupávamos de fato uns com os outros. Mas hoje nós não se preocupamos. Não. É verdade. Nós não se preocupamos uns com os outros o suficiente, não, irmão, para demonstrarmos o amor de Deus. O amor de Jesus Cristo. Não. E sabe uma forma tão simples da gente demonstrar a gratidão, o amor? Quando nós estamos aqui, nessa casa de oração, nós louvamos, pegamos a Bíblia e lemos, pregamos a palavra. Em muitos lugares nesse momento tem irmãos nossos morrendo, sendo queimados. A Nigéria tem queimado muitos cristãos. Você tem lembrado de orar pelos cristãos da Nigéria? Eu tenho lembrado. A igreja de
Jesus Cristo, irmão, sobre a face da terra, segundo a Bíblia Sagrada, nós vamos ser provados. Tem um versículo do Velho Testamento, ainda ontem eu citei ele. Tem um versículo do Velho Testamento que, na minha concepção, é um versículo que vai se cumprir por esses dias. É o versículo de Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. A Bíblia diz o seguinte: Deus falando através do profeta Malaquias, que vereis outra vez a diferença em quem serve e quem não serve. Pregar sobre amor, se o papagaio for bem ensinadinho, ele consegue pregar sobre o amor, mas ele não vai conseguir viver. Pregar sobre gratidão, pregar sobre união. Eu vejo muitas das vezes, até mesmo dentro dos departamentos, dentro da igreja, irmão, está faltando união, está faltando união, está faltando união. Mas quando é para demonstrar união, não demonstra. Que hipocrisia, que falsidade. Então, Malaquias 3,18. E não vai ser com filé e Coca-Cola, não. Vai ser no aperto. Vai ser no aperto. E vereis a diferença. E ainda diz assim a Bíblia: outra vez. Porque uma vez já foi mostrada a diferença. Aí a Bíblia diz: e vereis a diferença outra vez. Deus dizendo: em quem me serve e quem não me serve. Nos preparemos. O negócio vai estreitar, vai apertar. Vai apertar. Se baterão nas portas, mas estarão fechadas. Um povo sumiu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Feche seus olhos e comece a interceder nesta noite. Interceda por aqueles, por aquela causa que Deus, por aquelas vidas, por pessoas que Deus tocar no seu coração. Um momento de intercessão. Alguns segundos de intercessão pelos menos afortunados. Oh, Jesus. E enquanto a igreja ora, não posso deixar de nessa noite fazer mais uma pergunta. Se temos alguém que gostaria de reconciliar com Jesus, que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se temos alguém, sabe o seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Pedir junto com você para que o Senhor perdoe os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. E às vezes a gente faz o apelo, a pessoa fica pensando, às vezes fala: mas eu tenho que largar disso, largar disso, largar disso. Não tem que largar de nada. Você só tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O nome de Jesus foi cantado nesta noite, foi louvado nesta noite, que o nome dele é mais do que suficiente para te libertar. E eu creio no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Se eu pudesse ter largado da macumbaria, se eu pudesse ter largado da tabacaria, se eu pudesse ter largado da prostituição, se eu pudesse ter largado das drogas, se eu pudesse ter largado da bebedeira, sem aceitar Jesus, não precisava Jesus morrer. Mas é porque Jesus morreu, eu aceitei ele como meu único e suficiente Salvador. E depois que eu aceitei ele como meu único e suficiente Salvador, ele me libertou de todas as coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Sem ele eu nada posso fazer. Então não fique, eu vou ter que largar disso primeiro, eu vou me preparar para isso. Não. A preparação é dar um passo para Jesus. E Jesus faz o que tem que fazer na sua vida.
do seu lugar e venha aceitar Jesus. Dê esse passo para o Senhor Jesus Cristo. A igreja continua intercedendo alguns segundos. Senhor meu Deus, Pai querido, eterno santo, nesta noite, ó Pai, aqui estivemos, aqui estamos, intercedemos pelos missionários, ouvimos a Tua palavra, louvamos o Teu nome. Pai querido e Deus amado, nos ajuda, nos ensina, Pai, a sermos cristãos, nos ensina a Te agradar. Nos ensina, Senhor, a não fazer só o que o Senhor manda, mas fazer do seu jeito. Fazer do seu jeito. Porque o cristão não faz só o que o Senhor manda. O cristão faz o que o Senhor manda, mas faz do seu jeito. Tem muitas pessoas que estão fazendo o que o Senhor mandou, mas não estão te agradando porque não estão fazendo do seu jeito. Muitas pessoas que estão pregando porque o Senhor mandou, mas não estão pregando do seu jeito. Tem muitas pessoas que estão cantando como o Senhor mandou, mas não estão cantando do seu jeito. Tem muitas pessoas que estão cultuando porque o Senhor assim nos ordenou, mas não estão cultuando do seu jeito. Então nos ensina, nos ajuda, Deus, a fazer o que o Senhor mandou, mas fazermos do seu jeito. Louvado seja o nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Terça-feira, queridos, uma grandiosa escola bíblica. Esperamos todos aqui em nome de Jesus. Quinta-feira, oração. Sexta-feira, último ensaio para o congresso das irmãs. E sábado, dia 22, é o CONUFAT, Congresso da União. Então, você já recebeu lá o convite. Espalhe para muitas pessoas, evangelize, ore, interceda por esse trabalho, interceda pelas irmãs, interceda por quem vai pregar, interceda por quem vai estar. Insista mesmo, durante a semana, se dedique, dobre o seu coração mesmo, dizer assim: eu vou trabalhar em prol do CONUFAT essa semana. Eu vou trabalhar em oração, eu vou trabalhar em convite, eu vou trabalhar em intercessão, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou convidar muitas pessoas. E eu vou ajudar a encher o templo com pessoas adorando, ouvindo a palavra de Deus. E eu quero ver pessoas aceitando Jesus, reconciliando com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e com todos na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém. Amém. Nos cumprimentemos com a paz do Senhor Jesus Cristo.